Pessoal, a sala de aula de hoje fala sobre a relação de pais e estudantes com o vestibular. Eu converso com o autor do livro Aos Pais com Carinho, Vestibular e Carreira, o Marcos Moraes, e com o Sérgio Varela, que é coordenador pedagógico. Obrigado por comparecerem aqui. Obrigado. A gente agradece. Marcos, vou começar com você. Qual a principal dificuldade na relação entre um pai e um filho nessa época de vestibular? Na verdade, assim, tem várias dificuldades que são diferentes, porque as famílias também são muito diferentes, têm origens diferentes, então são múltiplas as dificuldades. Mas existem dificuldades que aparecem com mais recorrência e duas delas, pelo menos, aparecem com mais frequência, que é a pressão que os pais exercem ainda para que os filhos façam o curso que eles querem que os filhos façam. E dentro dessa primeira pressão, tem vários tipos de lógica. Então, por exemplo, o exemplo mais comum, você vai prestar medicina porque eu quero, porque eu fui médico. Ou você vai prestar medicina porque eu não fiz medicina, mas gostaria de ter feito. Então, você vai prestar porque eu não fiz. E a outra pressão recorrente é as comparações. Os alunos se queixam muito de serem comparados com irmãos mais velhos, de serem comparados às vezes com outros parentes, com primos, por exemplo, com amigos. Então os pais falam muito, o seu primo já passou, o seu irmão mais velho passou. Até a comparação da escolha da carreira tem também. A comparação da escolha, a comparação da performance, como se as pessoas não fossem alunos diferentes. E uma comparação que acontece muito é comparar os filhos com a história dos próprios pais. Mas aí é um problema porque é a história dos pais narrada pelos pais, muito tempo depois deles terem vivido essa situação. Então eu comparo o meu filho com uma memória que eu produzo de mim, sobre a minha própria juventude, minha própria adolescência. Então, comparações e a pressão para a escolha de um determinado curso. Essa pressão nessa fase em que ele já está tendo que escolher a carreira ainda na adolescência, como que isso prejudica o aluno? No desempenho. No desempenho. Ao longo do ano de cursinho, os alunos são testados, Testados, acho que não é a melhor palavra, eles fazem medições, que são simulados, desempenho durante a aula mesmo. Então, eu como coordenador de curso, eu vejo isso nitidamente, Um aluno que tem um amparo um pouco mais adequado da escola, dos amigos, da família, principalmente, o desempenho vai sendo naturalmente cada vez melhor, porque é isso que se espera de um ano de cursinho, Onde o aluno vai, ou de um terceirão, alguma coisa assim, o aluno vai crescendo lentamente. Daí a gente às vezes percebe, Um aluno que não está tendo um desempenho que vem crescendo, que vem evoluindo, tem alguns nozinhos, que podem acontecer. E o familiar ele é um dos componentes mais recorrentes mesmo, É o mais comum. E você percebe que em casa a coisa não está, a engrenagem não está bem lubrificada, Está difícil de progredir. Então, a resposta para a sua pergunta é na performance do aluno mesmo ao longo do tempo. E é difícil, começou a cair a performance, vira uma bola de neve, Aí uma coisa começa a atrapalhar a outra, Existem muitos alunos que vão pela opção da família? Pelo que a família fala que ele tem que fazer? Há muitos. Sim. Eu não tenho uma porcentagem, de cabeça, mas assim... Até porque é difícil de ter certeza isso. Mas assim... Muitos não admitem também. Sim. Para cursos mais... Vou usar a palavra num sentido assim, positivo, não atacando. Mas cursos mais antigos ou mais conservadores, como direito ou medicina, conservadores porque são cursos antigos, muitas vezes é porque alguém da família fez e diz que é importante que se faça aquele curso. Às vezes o aluno nem quer fazer faculdade de Direito e a família fala, não, mas com Direito você pode prestar concurso público. Quer dizer, forçando mais uma vez aquela escolha. E só comentando uma coisa que o Varela falou, dos simulados e da família, às vezes o aluno, vamos supor, num simulado, que diz, vou pegar um número qualquer, de 0 a 100, ele tirou 51. Ele chega em casa e conta, eu tirei 51. E os pais falam, nossa, que nota baixa, que ruim, tem que estudar, tem que melhorar. Mas às vezes esse aluno está prestando um outro curso em que a nota de corte dele seria 45. Então ele está acima, Mas a família às vezes não compreende essa lógica e o pressiona. E os alunos levam isso até vocês? Sempre. Existem várias dificuldades no trato com o pai. Uma das dificuldades é essa, o fato do pai não entender a lógica que tem por trás do vestibular, Qual é a nota de corte do curso, como o Marquinhos falou, E existe a outra pressão do tipo, por que você ainda não entrou? Como o Marquinhos também falou anteriormente, eu entrei em medicina, por que você não consegue? Eu entrei em engenharia, por que você não consegue? E eles trazem isso pra gente, dessa dificuldade. Principalmente ao correr do ano, nessa pressão do resultado mesmo,
Por isso que tem que ficar muito claro, e é o que o livro tenta mostrar, que cada um dentro do ano de cursinho tem uma função. A função dos pais é de um apoio afetivo mesmo, né? Porque se o pai tenta dar um apoio técnico, salvo um pai que é professor, que entende da dinâmica do vestibular, ele não tem o que fazer. Ele não sabe o que fazer. E quando prestou vestibular, era diferente. As questões de matemática eram super diretas, né? Efetue, né? Hoje não. Hoje tem um contexto, hoje tem um... O aluno tem que estar com a cabeça boa ali, ele tem que estar bem, né? Que é o que a gente busca a informar os pais no livro, né? Na sua pesquisa para o livro, você colheu relatos dos alunos. Tem relatos de abusos dos pais? Há várias formas de abusos que os alunos sofrem. Então, esse abuso emocional, nessa pressão, ela aparece o tempo inteiro nas queixas que os alunos trazem. Né? São queixas voluntárias, porque seja o professor, o coordenador, o diretor do curso, do prédio, ele escuta os alunos o ano inteiro. Né? Então, há vários tipos de abusos. Abusos como esses, né, que a gente estava falando, de performance, de resultado. Pais que não entendem que os próprios pais foram alunos diferentes do filho, foram alunos com outras habilidades que são diferentes do filho e habilidades numa outra época. Então, assim, eu achar que o meu filho tem que ser o que eu fui, ou pior, eu achar que o meu filho tem que ser o que eu acho que eu fui, é por si só violento. Até porque as opções de cursos mudaram, né, com o passar do tempo. Sim, mudaram em todos os sentidos. Opções na concorrência, as concorrências mudaram muito. Então, quando eu escolho pela concorrência, essas linhas de opções também mudaram. E mudaram a quantidade de cursos, né, o número de cursos. Hoje, se a gente for falar de engenharia, é uma loucura. Tem 300 mil tipos de engenharias diferentes. Tem a tradicional, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia civil. Do petróleo agora? Começa, engenharia de petróleo, engenharia cartográfica, engenharia madeireira, engenharia de pesca. E a gente não tem condição de avaliar todas. A gente que trabalha com isso tem dificuldade. Agora imagina um pai que está longe do mercado, né, que vive só o trabalho dele ali. É difícil ajudar. Então é importante que o pai tenha consciência de onde ele vai e onde que ele tem que confiar, até no próprio filho. Né? Até no próprio filho. Falando novamente do abuso, quer dizer, o abuso emocional que me parece mais agressivo é exatamente querer trancar o filho numa gaiola de desejos. Né? Numa gaiola de desejos, quer dizer, usando uma metáfora um pouco mais cinematográfica, é trancar o filho na matrix que eu criei para ele. Sim. Né? Então isso é um abuso forte. Tá já, a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais desse assunto que hoje fala da relação dos pais e dos filhos com o vestibular. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre a relação de pais e filhos com o vestibular. Bom, a gente vai falar dos alunos que eles estão no período de vestibular, né? É uma idade final que eles têm que escolher o curso e a universidade. Tem alguma dica essencial para isso? Bom, a dica é que os alunos possam, nesse ano de escolha, se escutarem. Quer dizer, escutarem um pouco a si. Né? E é muito difícil nessa fase de adolescência mesmo, nessa fase de transição, o aluno se escutar, porque nem sempre é muito claro o que ele é para ele mesmo. Né? Então ele está abandonando uma identidade, vamos dizer, mais infantil, ele está entrando num momento mais adulto. Está tomando a rédea, né? Está tomando a rédea para si, da própria vida, mas esse meio do caminho, que coincide com o ano do vestibular, é um ano de definição não só da carreira, mas de quem eu sou. Né? Existe uma passagem muito interessante de um poeta mexicano, Octavio Paz, num livro chamado O Labirinto da Solidão. É a primeira página e ele fala assim que em alguns momentos, inclinados sobre o rio de sua consciência, o jovem pergunta se aquela imagem deformada pela água, aquele rosto, é realmente seu. Então os alunos estão nesse momento, quer dizer, isso que está acontecendo comigo agora, todas essas mudanças, esse rosto deformado pela água do rio da minha consciência, sou eu mesmo? Então, assim, quanto mais eles conseguirem ter clareza do que é deles e o que é dos pais, quer dizer, quem sou eu, para mim, é mais fácil, embora isso não seja fácil, de escolher a carreira por si e não por variáveis externas ao aluno. Sérgio, eu percebo, só para complementar, eu percebo uma coisa nos alunos nesse processo, que eles estão muitas vezes focados no curso e não na profissão. Sim.
né? Então isso é uma dica mais prática, né? Que é não olhar para o curso. Todo curso universitário vai ser legal, né? Sempre gostoso, mas ele tem que olhar a profissão, né? Se pegarmos nós dois, eu fiz um curso completamente diferente dele. O Marcos fez História, eu fiz o curso de Física. Opostos, né? Mas nossa carreira é a mesma, somos professores, né? O que eu ia te perguntar é quem pode ajudar nesse momento de dúvida do aluno e se teste vocacional ajuda. Então vamos lá, eu acho que quem pode ajudar são todos, todo mundo pode, porque todo mundo pode dar uma opinião para que o aluno entenda quem ele mesmo é, né? Então os alunos que vêm conversar comigo e têm dúvida, eu falo, gente, vocês estão vendo televisão? Pergunte-se o que aquela pessoa que está na tela ali fez, né? Estamos assistindo o seu programa, que curso você fez, né? Como é que foi a sua história? Né? Então, tem algumas pessoas em evidência, né? O que essas pessoas fizeram? Como é que foi? Né? Para entender como elas chegaram ali, então conversar com um vizinho, conversar com um parente, pesquisar pessoas famosas que curso fizeram, sabe? Tudo isso, então, por isso que todo mundo pode ajudar. Sobre a análise vocacional, ela é útil, né? Mas o mais útil é quando um aluno já tem um acompanhamento terapêutico desde uma certa idade. Então, um aluno que nunca fez nada, nunca teve nenhum acompanhamento terapêutico, ele pode fazer uma análise vocacional? Pode. Ele pode ir lá e fazer, vai ajudar, dá um norte, mas não é a solução do problema. Não vou entregar um envelope com o nome do curso ali dentro. Agora, se tem um profissional que já trabalha com ele desde pequeno e veio trabalhando na fase da transição de infância para adolescência, está junto até hoje, esse profissional, ele é mais bem indicado a fazer, porque conhece, né, mais a fundo quem é esse adolescente que está ali. Acho que é uma pergunta que os dois podem responder, mas muitos pais acham que o cursinho é algo desnecessário, já que o aluno estudou, principalmente aqueles que estudam numa escola privada, os últimos anos. Eles estão ali tendo todas as aulas que eles vão rever no cursinho. O cursinho é necessário e para quem que ele é necessário? Bom, o cursinho é necessário dependendo da escolha que o aluno faz de curso a ser prestado, né? Então, e também do histórico que esse aluno teve na escola. Então, se um aluno teve um ensino fundamental um pouco mais fraco, um ensino médio um pouco mais fraco, é quase certo que ele precise do pré-vestibular ou do cursinho, ou de uma preparação extra no ano seguinte. Mesmo alunos que tiveram preparação um pouco melhor, um pouco mais fortes, preparações mais fortes, mas se ele escolher um curso que é muito concorrido, em que a relação candidato por vaga às vezes passa de 300 por vaga, esse aluno vai precisar do cursinho. E uma coisa precisa ficar clara, o não sucesso numa aprovação, né, vamos supor, pegar aqui o exemplo que seria o melhor. O aluno teve o fundamental forte, esse aluno teve o ensino médio forte, ele já fez 2 anos de cursinho e não entra em medicina. Muitas vezes, na verdade quase sempre, não é um problema de performance do aluno. Não é um problema apenas do esforço que esse aluno tem. Existe aqui também um problema que é político e social. Quer dizer, se tivesse vaga para todo mundo, era só se matricular. Sim. Né? Eu me lembro uma vez de uma aluna que a nota de corte de um vestibular de 0 a 90 foi 84, ela tirou 83 e ela chorando dizia, eu sou incapaz, eu sou incompetente. Não, essa aluna é ótima, ela quase gabaritou a prova. Então, existe também um problema que é estrutural. Isso ajuda os pais a entenderem que nem sempre o filho é 100% responsável pelo, entre aspas, sucesso ou fracasso. Quando o aluno não passa, é sinal de que ele tem que mudar o rumo? Depende. Quando ele tenta várias vezes? Depende, isso é muito relativo. Eu acho que, como você perguntou, né, fazer cursinho é importante? Eu acho, é claro que eu sou um coordenador de cursinho, né? Eu vejo com muito bons olhos para qualquer pessoa fazer cursinho, por vários motivos. Existem todos os que o Marquinho falou, né? Então existe o aluno que está no processo, né? Então tem que gastar 2, às vezes 3, às vezes 4 anos de cursinho para entrar e faz parte do processo pelo ensino que ele teve. Tem aluno que está no cursinho porque simplesmente não conseguiu escolher o curso ainda, está tudo bem, está tudo bem. E tem relatos de vários alunos que eles vão fazer cursinho e quando entram na faculdade estão mais velhos e mais maduros para aproveitar, entendeu? Então, não passar, ele não necessariamente é um fracasso, ele é parte de um processo, né? Então, se um aluno tem um processo já claro, tem alunos que fazem cursinho comigo que depois de um mês já falam, são 2 anos de cursinho para eu passar. Esse ano eu já sei que não vai dar. Meu ensino médio eu não estudei como eu devia, eu vou refazer o meu ensino médio esse ano, o ano que vem eu aprofundo porque meu curso vai exigir isso. Super maduro, entendeu? Mas tem aluno que no ano anterior não fez nada, né? Levou a vida na boa, e aí ele precisa mudar. Aí ele exige uma mudança drástica, né? Por isso que é muito relativo.
Por isso é muito sutil e difícil a relação dos pais com tudo isso, né? Como fazer para lidar com essa situação. Tem pais que ainda hoje falam para o filho que a carreira é única, que ele não pode mudar lá na frente, depois de 10 anos? Ah, tem. Tem, porque os pais depositam, às vezes... Mas eu vou relativizar um pouco, para não parecer que a culpa é só dos pais. Os alunos, alguns também pensam assim. Sim. Né? Eles acham que essa decisão ela é a última. Né? Ela não é só uma decisão. Eles acham que é a última decisão. E depositam um peso a essa decisão que é um peso, não vou dizer desumano, porque são humanos que estão tendo essa postura. Mas ela é quase, assim, ela é cruel. Né? Então, assim, voltando a falar um pouco no que o Varela disse, ouvir as narrativas dos outros, da carreira das outras pessoas, é fundamental. Porque eu percebo que não há linearidade. Todo mundo teve dúvidas, todo mundo teve caminhos. Usando uma frase também conhecida, perder-se também é caminho. Então, assim, os alunos precisam perceber que essa escolha não é a última, ela é uma escolha única, né? e nem a final. Hoje eu estava no Pandora trabalhando com um aluno e ele veio falar para mim que ia prestar direito, mas com um ar de que eu não tenho certeza se é direito, né? Eu percebi na entrelinha. E eu falei, cuidado, curso é uma coisa, carreira é outra coisa, tá, não sei o quê, né? Então, dependendo de onde você vai e tal. Aí ele solta assim, então, educação física, por exemplo, é um curso... Aí eu falei... Totalmente oposto. Tá aí, mas ele falou, eu senti a vontade dele de fazer educação física. Aí eu falei, sua vontade de educação física, né? Ele falou, mas e aí? Porque é uma carreira que pode ser difícil. Eu falei, pode. Agora, por outro lado, quando você escolhe ser um advogado, você não tá abrindo mão do esporte. Você pode ser um advogado que joga futebol toda semana, você pode continuar curtindo o esporte. Pode ter um time amador, sei lá, né? Então não é uma carreira que vai te levar para um mundo onde você só vai fazer aquilo. Sem volta, né? Isso, igual, ou até que pode ser concomitante, né? Tem alunos, por exemplo, o Marquinhos já deve ter encontrado vários, que são desesperados por prestar música, porque já toca faz muitos anos e tal, mas não precisa fazer música só porque você já tocava, né? Você pode ser um economista que toca, que tem uma banda. Sim, dá para ter uma carreira paralela. A gente que já passou por isso sabe, né? Você deve ter seus afazeres paralelos e lazer e trabalho. É muito comum a confusão do lazer com o trabalho nessa época, muito comum. Ou o contrário, sendo ainda mais libertador. Eu posso ser um músico que lê sobre economia. Sim. Perfeito. Né? Faz uma especialização. Exato. Por incrível que pareça, na minha carreira tem muito disso. Tem muita gente que vem falar pra mim, não, eu queria fazer física, que eu adoro física. Vocês que acham que ninguém gosta de física, tem muita gente que gosta de física. Tá, já, a gente volta daqui a pouco. Sala de aula de hoje fala sobre a relação de pais e filhos com o vestibular. Daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula falando sobre a relação de pais e filhos com o vestibular. Marcos, no livro você fala sobre a questão da alimentação, prática de esportes, namoro, computador, celular. Como é que fica isso no ano que o aluno vai ali prestar o vestibular? Bom, aí tem várias questões, né, ao mesmo tempo. Em relação à alimentação, os alunos, na maioria das vezes, abandonam a alimentação. E trabalham em cima de alguns mitos muito contemporâneos ainda, de que ano de cursinho é aquela loucura que não dá para comer, que tem que comer qualquer lanche, qualquer salgado, que tem que tomar café, que tem que tomar energético. Só voltar para estudar. Isso, que tem que voltar para estudar. Que tem que dormir de madrugada. E isso muitas vezes atrapalha. Quantidade nem sempre é qualidade. E o aluno às vezes já é ansioso, se enche de café, fica mais ansioso. Né? O aluno já tem insônia, toma o energético X, dorme mal novamente. No dia seguinte está com sono, rende pouco na aula, estraga a semana. E aí essa preparação ao longo do ano se compromete. Em relação a namoro, a amigos, festas, vou usar um chavão aqui. Quer dizer, o equilíbrio é importante. Né? Embora seja algo assim meio senso comum, tem que ter um equilíbrio. Há relações, a gente percebe os alunos falando, em que o namoro é muito saudável. Um ajuda o outro, um apoia o outro. Mesmo que o namorado ou a namorada já tenha entrado na faculdade ou não, é possível conciliar, de repente estudarem juntos. Mas há relações que não são saudáveis. Eu me lembro de um caso em que uma aluna falou assim, o meu namorado faz engenharia. E aí ele chega para mim e começa a me dar bronca nos exercícios que eu erro de física e matemática. Aí eu não aguentei, eu falei assim, que interessante, o seu namorado te olha com uma lente para que ele se veja 2 vezes maior. Sim. Então, uma situação dessa é nociva. Você acabou com o namoro deles, né? Eu acho que não. Depois eu encontrei, eles estavam bem. Mas, assim, é importante fazer essa autocrítica.
o que é saudável, o que não é. Vale para a alimentação, para o esporte, né? A atividade física é fundamental. Até para a autoestima do aluno. Está o ano inteiro estudando, às vezes já come mal e começa a se sentir mal com a sua própria imagem. Então, às vezes, o esporte às vezes não, é fundamental e é importante que se concilie com os estudos. Até porque gera um estresse como se fosse um trabalho, né? Perfeito. Inclusive a síndrome de burnout, que se atribui ao trabalho, existe tranquilamente, a gente vê nos alunos de pré-vestibular. Né? O Marquinhos até chamou de chavão. No Pandora a gente não chama de chavão, não. É uma prática, o equilíbrio. Sabe? O equilíbrio, 3 pilares. Né? O acadêmico, tem que estudar sim, claro. O pilar físico e o emocional. Então, um aluno que consegue ter os 3 equilibrados leva a vida numa boa. É difícil, claro, mas leva a vida assim de um jeito saudável. Né? Então, tem que cuidar de tudo. Tem que fazer um tratamento terapêutico, sim. Tem que cuidar da alimentação, sono. Tem uma análise que um grande professor amigo meu fala que os alunos falam que eles lembram bem da matéria do começo do ano e lembram um pouco da matéria já do meio para o final do ano. E alguns atribuem porque a matéria do começo do ano é dita como mais fácil. Mas não, é que no começo do ano eles estão descansados, eles estão se alimentando um pouco melhor, o tempo vai passando, a rotina vai consumindo. Então, no começo do ano tem essa prática, né, de como a matéria termina um pouco antes, eu vou jogar bola. Né? Então, eu vou jogar bola uma vez por semana, eu vou numa academia, né, eu vou fazer um tratamento terapêutico. Aí é muito comum nas nossas psicólogas, cada unidade do Pandora tem uma psicóloga. Elas trabalham diretamente com os alunos e é a primeira coisa que eles cortam. A hora que a rotina começou a acelerar, não vou cortar a psicóloga porque eu não estou com tempo de ir lá. Mas isso é uma coisa que a gente rema contra. Né? Fazer 1 hora de terapia é tão forte quanto estudar 1 hora de matemática. A gente falou sobre o ano como um todo, mas no fim do ano tem uma sequência de vestibulares. Tem alguma dica especial no livro sobre isso? Tem. E nesse momento, assim, o livro ele teve que ser escrito para todo tipo de pai. Tem pai que sabe muito sobre o vestibular e alguns pais sabem menos sobre o vestibular. Então, assim, aquelas dicas assim, que são básicas, quer dizer, tentar diminuir um pouco a ansiedade, tentar diminuir um pouco o peso que se dá àquela situação, né? Como a gente disse, não é a última da vida. E coisas assim, como se vestir com uma roupa confortável, se alimentar bem nas vésperas, procurar evitar também assim, aquele último mês, 1 mês e meio de provas, também não é o mês assim para grande extravagâncias. Eu vou sair então de quinta a domingo, porque eu mereço, porque eu estou cansado. Ali é quase uma disciplina de atleta. Quer dizer, então se for possível dormir cedo, mas também dentro de um equilíbrio da vida do aluno. O aluno está acostumado a dormir 11 da noite e não vai querer deitar às 7. Porque ele vai ficar ansioso na cama e aí não dorme mesmo. Então assim, tentando dormir cedo, se alimentando bem, para que ele esteja bem no dia da prova. Pensando novamente no atleta, o melhor rendimento de um atleta, ou um rendimento bom, é no dia da prova. Então, não adianta querer resolver as piores questões de matemática estudos, na véspera, porque o cara vai achar que não sabe nada. Essa é uma dica importante. Aí hoje eu termino de fazer aquela lista de exercícios. Não, isso vai prejudicar. Então, novamente, esse equilíbrio, esse bom senso é fundamental. Até estudar o mapa do caminho para o local de provas. A gente já está quase terminando. Tem alguma dica geral sobre tudo isso que a gente discutiu hoje? Para mim, o mais importante foi o que eu falei agora há pouco. De que um aluno que está nessa fase, e a família, quem presta vestibular não é o aluno, né? A família presta junto, né? Tem que estar equilibrado. Não passa no vestibular quem estuda sem parar. Isso é um mito, como o Marcos falou. É um mito. Acho que tem que estar equilibrado. Cuidar do acadêmico, cuidar do emocional e do físico. Esses 3 pilares, se bem pensados, se preocupados com esses 3 pilares, eu acho que tem tudo para crescer, né? Tem tudo para crescer. Não preciso falar que tem que ser aprovado, a aprovação vem na hora certa, mas para crescer. O importante é evoluir de pouquinho em pouquinho ao longo do ano, de forma saudável, né? De forma saudável. Marcos? Eu concordo com tudo que ele disse e acrescento só uma frase final, né? Que a escolha ela deve ser feita com a família, mas não pela família. Né? Porque, como o Varela falou, é uma equipe que está trabalhando junto durante o ano, que envolve desde familiares a profissionais específicos. Então, não tem como tirar a família dessa equipe. Então, que a escolha seja feita junto, com a família, mas não pela família. Só para a gente finalizar agora de vez, que eu acabei pulando, quem deve ler o livro? E quando deve ler o livro? Ele abrange várias situações. Pode ser lido pelos pais que ainda têm os filhos no início do ensino médio, porque essa preparação ela começa já antes.
né? A construção do aluno e como indivíduo é anterior ao ano do cursinho. Pode ser lido nesse momento e pelos alunos também, né? Pelos pais, durante o cursinho, antes e pelos próprios alunos, porque o livro dialoga, né, com a relação pais e alunos. Eu prefiro entender a dificuldade do pai. Isso, boa. Tá, joia, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigado, a gente Obrigado, agradece. eu que agradeço. Esse foi o Sala de Aula, a gente se vê semana que vem.